Estudo Bíblico Livro do Profeta Naum. Estudo organizado por Sandra Bivar Neves. Fontes consultadas: Bíblia de Estudo Genebra, Bíblia Shed, site Jesus e a Bíblia, Estudo de Naum e site Estudos Bíblicos Ultimato. Sobre o autor: Naum significa conforto, consolação. Seu nome é seguido da designação o Eucosita, numa provável referência ao lugar do seu nascimento ou de onde profetizou. Portanto, Naum viveu e profetizou durante o reinado de Manassés, Amon e Josias, reis de Judá. O testemunho interno do livro favorece as proximidades de Judá como a área da atividade profética de Naum, capítulo 1, verso 15. Como um verdadeiro profeta de Yahvé, Naum estava profundamente consciente de que o Senhor, o incomparável e todo-poderoso Deus, exerce o domínio universal sobre os reinos deste mundo. Desse modo, o livro de Naum, ao enfatizar a soberania de Deus, é para nós, crentes do presente século, um poderoso consolo em um mundo que tem perdido toda noção e senso de justiça e humanidade. Que consolo saber que as forças do mal, por mais poderosas que sejam, estão sob o domínio do Rei da Justiça. Como seu predecessor Isaías, Naum também era um poeta talentoso, utilizando uma riqueza de metáforas e linguagem ilustrativa. O profeta retrata a destruição total de Nínive por um inimigo anônimo e assim expressa o alívio universal e a alegria de todos os que sofreram sob o regime opressivo de um cruel tirano. Este livro reflete a forma literária usual das profecias contra as nações estrangeiras e deve ser comparado com as proclamações semelhantes em Isaías, capítulos 13 a 23, Jeremias, capítulos 46 a 51, Amós, capítulos 1 e 2 e Obadias. Data e ocasião. A atividade profética de Naum pode ser datada entre a conquista da cidade de Tebas pelo rei Assurbanipal da Assíria em 663 a.C., a que Naum se refere como um acontecimento passado, capítulo 3, verso 8, e a queda de Nínive em 612 a.C., que Naum profeticamente prevê, capítulo 3, versos 5 a 7. Durante esse período do século 7 a.C., duas grandes crises surgiram no Império Assírio. Uma constituiu-se na ameaça dos Medos e no avanço dos Citas, 642 a 638 a.C. A outra, ainda maior, foi a revolta dos Babilônios, 652 a 648 a.C. Parece razoável datar as atividades proféticas de Naum como anteriores ou paralelas a esse tumultuado período. Uma vez que a destruição de Tebas estava aparentemente recente na memória de seu público, uma datação plausível para a profecia de Naum seria, portanto, entre 660 a 650 a.C., nos dias do rei Manassés de Judá, leal vassalo da Assíria. Características e temas. O livro de Naum possui um título duplo, capítulo 1, verso 1. Ele é chamado de uma sentença contra Nínive e o livro da visão de Naum. Sentença, em geral, designa uma mensagem divina de julgamento contra uma nação estrangeira. Isaías 13:1, Malaquias 1:1. Visão se refere a uma revelação sobrenatural, a visão ou audição interior do profeta. O título duplo da profecia constitui-se em uma sólida confirmação da autenticidade desse oráculo de condenação de Nínive e da impossibilidade de escapar ao iminente juízo de Deus sobre o reino assírio. Este livro, frequentemente esquecido e desprezado, nos fornece uma chave importante
para a compreensão da história passada, presente e futura. Os acontecimentos não se sucedem como mero acaso, mas cada detalhe da história é determinado pela vontade, propósito e poder de Deus. No hino de abertura, capítulo 1, versos 2 a 8, e especialmente em capítulo 1, versos 2 e 3, o texto do Sermão de Naum, aprendemos que o governo divino da história está de acordo com o seu caráter de Deus da aliança. Por toda parte e individualmente, ele exige submissão exclusiva. A rejeição de Deus e de sua lei levam não apenas às consequências necessárias do caos na sociedade e na natureza, mas também, inevitavelmente, provoca seu desagrado pessoal, resultando na justa retribuição. A paciência de Deus nunca deve ser erroneamente interpretada como fraqueza. O pecado coletivo ou individual não ficará impune. Deus definitivamente decreta todos os eventos da história. Naum anunciou a destruição iminente de Nínive como o justo castigo de Deus e convidou seu povo a uma alegre celebração desse acontecimento, antes mesmo que ocorresse. Muitos historiadores pensam que a história é efetuada por pessoas apenas. Isso é o inverso do que a Bíblia ensina. Segundo a Bíblia, é Deus, a rigor, a potência que move a história. A história é teocêntrica, não antropocêntrica. Ou seja, é Deus, não o homem, quem controla os acontecimentos da história humana. Claro, isto não significa que pretendemos isentar os homens da responsabilidade que tomam sobre si. Significa, sim, que, a despeito da atuação do homem, a história é obra de Deus. Por exemplo, é Ele quem abandona Israel à mercê dos assírios e dá aos babilônicos a vitória sobre Judá. Ele provoca, por intermédio de Ciro, a volta do exílio e julga as nações, reduzindo-as a pó. Nada fica fora do seu controle. Até mesmo o erro humano se torna um meio de Deus alcançar seu alvo histórico, como no caso de José e seus irmãos que o venderam, e dos judeus que pregaram Jesus na cruz. Enfim, aqueles acontecimentos que o mundo considera primários, na verdade, são secundários, simplesmente instrumentos movidos pelo grande Rei do universo. Entretanto, o juízo não é a palavra final de Deus. O julgamento retributivo de Deus é também redentor na medida em que se estende seus propósitos de amor e suas promessas da aliança ao seu povo. Capítulo 1, verso 15 e 2, verso 2. Ele destrói as forças do mal com o propósito de criar um mundo novo de liberdade. Capítulo 1, verso 13. Paz e conforto duradouro. Ele conhece os que nele se refugiam e os protege. Capítulo 1, verso 7. Aqueles que estão familiarizados com a mensagem do livro da visão de Naum compreenderão melhor a necessidade da cruz de Jesus Cristo, o Filho do Deus ciumento e vingativo. A partir desse livro, eles serão capazes de proclamar o Cristo glorificado, a quem toda a autoridade foi dada no céu e na terra, Mateus 28, 18, e que agora conduz a história para o grande dia em que entregará o reino ao seu Pai, depois que tiver destruído todos os poderes do mal, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, versos 24 a 28. O que nos fascina tanto nesse livro do profeta Naum é justamente o fato de que não só se narra a história, mas sobretudo se revela seu grande mistério. Isto é, os acontecimentos da história são produzidos por Deus e sob a responsabilidade das pessoas. Naum profetiza a queda de Nínive, capital da grande Assíria. Todo mundo conhecido havia sofrido a tirania cruel desse povo,
Mas Jeová, o Deus da história, o julgará. E nenhum juízo seria necessário jamais, pois sua ruína havia de ser definitiva. Mensagem. No livro do profeta Naum, aprendemos que o arrependimento deve ser algo constante e duradouro. A nação havia recebido uma mensagem de juízo através de Jonas há 100 anos atrás e se arrependeu. Contudo, o tempo passou e o comportamento pecaminoso foi assumindo o controle gradativamente. Ou seja, Nínive voltou a praticar as mesmas coisas e outras ainda piores. Mas dessa vez a palavra de Deus não era para arrependimento, mas sim para destruição da nação. Em Naum aprendemos que não podemos brincar com a palavra de Deus. O Senhor é zeloso com sua santidade e com sua palavra. Precisamos demonstrar contínuo arrependimento de nossas más obras. Não devemos abandonar a santificação. Nosso comportamento deve espelhar o nosso amor a Deus. O contrário disso trará sobre nós males incontáveis. Não é à toa que a humanidade tem sofrido tantos danos. É o reflexo do seu comportamento diante de Deus. Propósito: confortar Judá ao anunciar julgamentos futuros sobre Nínive. Verdades fundamentais. A glória de Deus em julgamento é digna de louvor. Deus julgaria Nínive assim como as outras nações por maltratar o seu povo. Deus manteria o seu povo fiel a salvo e o restauraria da destruição e do exílio. Naum 1. O objetivo central nesse capítulo não é apenas declarar a queda do inimigo, mas exaltar o nome do grande Deus de Israel. O que aprendemos acerca dos atributos e operações do Senhor? Aqui podemos aprender algo sobre a natureza de Deus e sua obra soberana na história. Versos 1 a 14. O juiz justo e misericordioso de Nínive. Verso 1. Nínive era a capital assíria e quando Naum escreveu esta profecia era a maior do mundo. Os assírios foram o povo mais poderoso entre os povos semitas e os primeiros conquistadores do mundo. Os muros ao redor da cidade tinham 30 metros de altura e eram tão espessos que 3 carruagens podiam correr lado a lado em cima deles. Esses muros foram fortificados com 1.500 torres de 600 metros de altura. Era uma cidade vil, sua vastidão era eclipsada por sua vileza. Basta. O que diz Naum sobre o Senhor? Versos 2 a 14. O hino introdutório, versos 2 a 8, que no texto hebraico forma um poema acróstico incompleto, descreve de forma comovente o Senhor como juiz universal, com poder para realizar sua vontade. Versos 1 a 6. Ele é soberano. Nesses versículos temos uma descrição do governo de Deus. Todas as nações e todos os povos são sujeitos a Deus. Seu reino domina sobre todos. Salmo 103, 19. Versos 2 e 3. Ele julga as nações. Deus reina em todo o mundo e as nações são responsáveis diante dele. O caráter do Senhor constitui a chave para a compreensão do que vem a seguir. Verso 2. Zeloso. Este atributo refere-se à reação contundente de Deus contra qualquer transgressão à sua santidade ou qualquer tentativa de participar da sua glória. O seu zelo requer lealdade absoluta e revela-se como ira contra a rejeição do próprio Deus ou do seu senhorio. Vingador, toma vingança. Fiel à sua natureza,
o juízo universal não deixa nenhum pecado impune e concede a justa paga aos ímpios. A tripla repetição da palavra hebraica para vingança enfatiza fortemente uma retribuição inescapável e apropriada. Versos 3 a 6. Ele controla todas as forças da natureza. Verso 7. Ele é protetor. Deus é quem protege o seu povo. Naum abre um parêntese de consolação para os israelitas com promessas de descanso e de socorro na opressão. Os que confiam em Deus gozam segurança e paz. O Senhor é bom. Ao libertar Judá dos assírios, Deus demonstrará mais uma vez sua bondade para com seu povo. Os que confiam no Senhor não precisam temer, porque o Senhor é a fortaleza no dia da angústia. Deus conhece os que nele se refugiam. Versos 8 a 12. Ele é guerreiro. Aqui já não temos uma mensagem de consolo, mas a verdade é de que o infiel sofrerá uma destruição total nas mãos do Senhor. Naum mostra que o Senhor, e não o rei da Síria, é o mais poderoso de todos os guerreiros. Os assírios serão exterminados e desaparecerão para sempre. Versos 13 a 15. Ele é disciplinador. O Senhor controla as nações, julgando-as e usando-as como instrumento de disciplina de acordo com sua vontade. Deus tinha usado os assírios como instrumento de punição de Judá. Agora ele libertaria seu povo. O verso 15 profetiza a vinda de Jesus, o príncipe da paz, aquele que vem anunciar as boas novas do reino de Deus.